Vamos falar de um assunto que é o tema do momento, coisas na qual nós temos vivido no momento. E o que nós temos vivido no momento? Temos se falado muito sobre arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Existem três pensamentos. O arrebatamento e suas diferentes interpretações. Sobre o arrebatamento da igreja, existe pelo menos três posições mais conhecidas, que se divide em opiniões no meio do cristianismo protestante. Trata-se do pré-milenismo, do meso-tribulacionismo e também do pós-tribulacionismo. Não existe um senso sobre o assunto, pois desde o primeiro século da história, nós temos visto aí uma gama de pensamento. Por quê? Uma gama de pensamento? Porque na história do cristianismo, o tema em questão era muito obtido e obstinado pelos pais da igreja. Contudo, é muito importante lembrar-nos de uma forma bem objetiva, que contudo é muito importante esta lembrança vir sobre nós e se pôr ao lado de ambas visões. Por quê? Porque se discute quanto à cronologia deste tão aguardado evento por todo lado. A atriz concorda que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Dessa maneira, eu pretendo aqui abordar de uma forma resumida cada uma das diferentes interpretações sobre o arrebatamento da igreja. Qual é um dos primeiros pontos que devemos nos colocar? Pré-tribulacionismo. Esse ensino é assim chamado por entender que a igreja será arrebatada secretamente antes do surgimento do anticristo. É bom lembrar esse pensamento. E da grande tribulação. Todavia, o ensino de um arrebatamento secreto, tribulacional, é uma doutrina que nunca existiu antes de 1830. Esse ensino foi introduzido recentemente, ou seja, há menos de 200 anos, na teologia cristã. Vale se destacar também que a primeira pessoa a ensinar essa doutrina foi o jovem chamado Margaret MacDonald. Ela não era teóloga, nem expositora bíblica, mas uma profetisa da seita Irvingita, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana e os adeptos da visão tribulacionista defendem que a volta de Cristo será dividida em duas etapas completamente distintas. Por quê? Em primeiro lugar, Cristo virá de modo secreto, ou seja, quando ninguém o verá, para ressuscitar os salvos e depois disso arrebatar secretamente a igreja. Quando olhamos à luz da Bíblia, em 1 Tessalonicenses, versículo 4, e capítulo 4, melhor dizendo, versículo 7, diz: depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o quê? Para o encontro nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas o que subentende com isso? Esse é um conceito do Antigo Testamento que se refere ao tempo em que o Senhor retornaria para vindicar os judeus e julgar os ímpios. Olha para Isaías 11, 10 e 11, que diz: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será o quê? Buscada
pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Amós, ele, lá no capítulo 5, versículo 18, ele diz: ai daqueles que seja, ou que veja, ou que deseja o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz, embora também tenha sido usado para anunciar a vinda do Messias vindouro. Entenda, temos que subentender esses pontos aí, tá? O que Mateus 5,18 diz? Digo a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Você consegue entender? O Antigo Testamento o implica mais especificamente a segunda vinda de Cristo, tá? Então temos que entender que lá em 1 Coríntios 1:8, ele também nos fala de uma forma plausível para entendermos também. O que ele diz? 1 Coríntios 1:8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, a qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí depois ele implica lá em Filipenses 1:6, dizendo: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a malha aqui que foi uma ligação entre um e outro. Já 2 Pedro 3,10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passará com grande estrondo. O dia do Senhor é um tempo tanto de salvação como de julgamento, entenda isso, e destruição. O que é o dia do Sofonias? O que Sofonias fala? Sofonias, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 7, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício, santificou os seus convidados. Então, entenda que em segundo lugar, depois de 7 anos, então voltará novamente, só que desta vez em glória, vivificamente a todos para salvar Israel das mãos do anticristo. Após o período da grande tribulação, Apocalipse 19, ele vai estabelecer o milênio na terra, tá? Então é bom entender esse posicionamento para que nós não viemos nos perder com nossos pensamentos. Dessa forma, o pensamento pré-tribulacionista entende que existe distinção entre dois povos, Israel e a igreja. Segundo essa visão, está na grande tribulação. Deus irá tratar com Israel e demais nações gentílicas. E como a igreja não tem nada a ver com isso, ele não pode estar na terra nesse momento de grande aflição. Mas terá o quê? Terá sido arrebatada secretamente antes desses acontecimentos. Para o sistema teológico pré-tribulacionista, a grande tribulação dará início à 70ª semana de Daniel, capítulo 9, com o surgimento do anticristo. É o que você pode ler em Apocalipse 13. Alguns dos textos mais utilizados pelos pré-tribulacionistas para defenderem a sua tese de um arrebatamento secreto da igreja são 1 Coríntios 15, 51 e 52, que diz: eis, vos digo um mistério, na verdade nem todos dormirão, mas todos seremos transformados
no momento, no abrir e fechar de olhos, até antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Apocalipse 3:10, ele traz uma ênfase a nós dizendo: assim como guardaste, ou como guardaste em outras traduções, a palavra da minha paciência, também eu, paciência que é perseverança, eu também vos guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para assolar ou para tentar os que habitam na terra. Você entendeu como as coisas aqui, ela é bem redondinha, a Bíblia explica assim, sem deixar vazão. 1 Tessalonicenses 1:10 diz: e espera dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Já 1 Tessalonicenses 4:13, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeças como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus estão, os que dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos vós isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não perceberemos, ou não precederemos, melhor dizendo, os que dormem. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrará o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Você vê que interessante esse texto aqui. Esse texto que nós estamos falando de 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 17, tá? Também é comum que este grupo dizer que após o capítulo 3 do livro de Apocalipse, a palavra igreja não é mais mencionada por João. Então esse seria um motivo mais para acreditar, um motivo a mais para acreditarmos em quê? Acreditar que a igreja não passará pela grande tribulação, mas estará no céu com Jesus Cristo, para ser julgada, participar das bordas dos cordeiros e receber o quê? O seu galardão. Eu quero que você entenda nesse primeiro ponto. Depois eu vou falar sobre o mesotribulacionista. Então, nesse ponto, fique com esse conceito e esse pensamento de uma forma bem explicada, assim, mas pré-menores para você entender e buscar mais conhecimento.